Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com alegria, pedir para o Senhor, abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa enxergar a vontade dEle nas nossas vidas. Adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, já é nosso dever como cristão, e fazer a vontade dEle também. Que nesse momento aí na sua casa você declare: Tu és santo, Tu és digno, Tu és exaltado na minha vida, na vida da minha família. Em nome de Jesus, que você exalte ao Senhor, que as nossas vidas sirvam para exaltar ao Senhor por onde nós passarmos. Glória a Deus, Tu és santo, Jesus. Queremos Te ver, queremos Te tocar, ó Deus. Aleluia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero Te ver, Senhor. abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero Te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero Te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero Te ver. Cante. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Nós te exaltamos, te engrandecemos, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós te exaltamos, Deus. Seja engrandecido nas nossas vidas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos te exaltar, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
Glória a Deus. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Vamos meditar hoje no livro de Provérbios, no capítulo 19. Essa palavra me veio ao coração, talvez Deus tenha algo a ministrar na vida de alguns aqui e também mais distantes, visto que agora essa mensagem tem o potencial de ir além, não é? Através das gravações. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, e nem ser precipitado e perder o caminho. Nem ser precipitado e perder o caminho. Na nova versão da Almeida atualizada, diz que o precipitado peca. E aqui ele traz como perder o caminho. Perder o caminho é errar o alvo, e pecado é errar o alvo. Então, em todas as traduções, de formas diferentes, mostra o problema de sermos precipitados, a precipitação e o prejuízo que ela pode trazer sobre as nossas vidas. Que Deus possa estar ministrando aos nossos corações em nome de Jesus, amém? Precipitação. Quem não conhece alguém ou não viveu na sua própria vida um resultado amargo porque você foi precipitado ou precipitada? O que é ser precipitado? Precipitação é agir com rapidez, mas sem reflexão, sem atentar, sem refletir, sem pensar na sua ação. E essa tem sido a história de muitos, não é? Primeiro faz, depois pensa e depois se arrepende. Primeiro faz, na precipitação, no calor das coisas, e depois acaba se arrependendo e pensando sobre o que fez. Mas o sábio é aquele que não toma atitudes, não toma decisões de forma precipitada. E a gente vê muitas pessoas ao nosso redor, ou até mesmo, como eu já disse, em nossas próprias vidas, momentos em que erramos com a precipitação. Precipitação. Eu conheço gente que está em um relacionamento, em um casamento, porque houve uma precipitação no namoro. Talvez ela nunca casaria com essa pessoa, nunca definiria na sua vida, passar a vida toda com essa pessoa, mas por causa de precipitações, acabou acontecendo e uma coisa vai chamando a outra e a pessoa colhe os frutos pela sua precipitação. Eu conheço gente, e todos nós temos conhecimento disso, de pessoas que hoje estão em um leito ou em uma cadeira de roda porque se precipitaram no trânsito. Momentos de imprudência, de precipitação, quando era para se esperar um pouco mais, e a pessoa então, por várias razões, ela toma atitudes precipitadas, e infelizmente muitas delas acabam se dando muito mal. Não é verdade? Sem falar das precipitações no falar, Provérbios 29, versículo 20, vai falar assim: quem nunca viu alguém precipitado no falar? Há mais esperança para um louco do que para essa pessoa. Olha só como é forte essa palavra de provérbio, né? Há mais esperança para o insensato do que para uma pessoa que fala precipitadamente. Não raciocina, a hora que vê, já falou. E isso traz prejuízos em sua vida. Tem pessoas que abrem negócios precipitados. Também conheço gente que abriu negócios precipitados. Deixou o emprego, deixou uma coisa que estava certa, sem um amadurecimento da ideia, sem um planejamento correto. Na precipitação se lançou em um negócio próprio e perdeu o que tinha, que havia conquistado com muito trabalho durante muitos anos, por causa da precipitação. Estou falando aqui com gente que conhece esse assunto, amém? Ou vocês nunca tiveram momentos de precipitação? Todos nós acho que já tivemos, não é?
Mas o propósito da palavra, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, dizendo que toda a Escritura, ela foi escrita, toda a história bíblica relatada para ensino nosso. Para ensino. A fim de quê? A fim de que a gente cresça e amadureça, como eu já tenho falado em outras mensagens, e nos tornemos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Quando olhamos para a vida de Jesus, você encontra a perfeição de uma conduta humana. Jesus, homem, equilibrado, ponderado, sem omitir a verdade, mas de uma forma perfeita, sem precipitação, sem loucura. Era um andar prudente. Andar prudente. Quero tirar 3 exemplos da Bíblia, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, de 3 histórias de personagens bíblicos que, por causa dessa precipitação, colheram frutos amargos na sua vida. E quem sabe você está aqui hoje para ouvir exatamente isso, porque você está a ponto de tomar decisões precipitadas. E o Senhor talvez esteja hoje dando uma palavra diretamente ao seu coração. Amém? Vamos lá, primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês, todos eles são muito conhecidos, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, no versículo 2. Quais são as situações da vida que podem nos levar às precipitações? São várias situações da vida que podem nos conduzir a precipitações. A primeira delas é a questão que envolve tempo. Gênesis no capítulo 16, temos a história conhecidíssima de Abraão, de Sara e de Agar, que acabou entrando neste pacote, e ali se tem uma situação de precipitação e de prejuízos que se desdobram até hoje em nossos tempos. Gênesis 16, versículo 1 e 2 diz assim, está sendo projetado aí para vocês também. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. Abraão atendeu a proposta da sua mulher. Todos nós conhecemos a história do chamado de Abraão, da proposta de Deus e das promessas que Deus fez a este homem. Chama ele lá numa terra distante e traz ele, com o propósito de formar uma nação, e a promessa de Deus era clara: farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Em uma ocasião ele chama Abraão para fora da tenda, pede para ele contar as estrelas, colocando nele um sonho, uma visão de quão grande seria o milagre que Deus ia fazer, quão grande seria a sua descendência, que é o povo de Israel. Mas o que aconteceu na vida de Abraão, amados, acontece conosco. Fator tempo. Fator tempo. Deus chama esse homem com 75 anos. Ainda tinha algum vigor, porque os homens da época, todos na época tinham um vigor até mais alongado do que o nosso. 75 anos já era um velho, mas ainda tinha vigor. Mas nada de vir o filho, a sua mulher era estéril, nada de acontecer. Creio eu que Abraão tenha tentado bastante, até onde pôde, mas nada de acontecer. E o tempo vai passando, E o problema com o tempo, amados, é sempre um teste na vida de cada um de nós. Deus sempre faz uso do tempo para nos moldar, para nos preparar. Mas é nessa hora que nós temos que estar completamente íntegros na proposta de Deus, para não vacilarmos e precipitarmos em nossas ações. O que aconteceu? O filho não vinha. Escravidão naquela época era posse. Agar tinha uma escrava, a escrava era dela, e a lei dizia que aquilo que era gerado por um escravo era do próprio dono. Então ela pensou, vou dar a minha escrava para o meu marido, e o filho que ela gerar vai ser o meu filho. Então aí vai nascer então a promessa de Deus.
Em outras palavras, eu vou ajudar Deus nesse negócio. Deus não está dando conta. Deus não está dando conta. A gente não fala isso, mas a gente pensa muito isso. Deus não está dando conta. Deus não está se apercebendo que o tempo está passando para mim. E ainda não veio o varão prometido. O tempo está passando para mim, os meus negócios ainda não fluíram. O tempo está passando e Deus não está vendo. Esse era o pensamento deles. E então ela comete uma loucura. Por quê? Porque Abraão dorme com ela e gera um filho, todo mundo conhece a história. Esse filho chama-se Ismael. E ali começou uma confusão. Se você ler esse capítulo 1, você vai ver que começou contenda naquela casa. Porque a escrava, depois de ter concebido um filho do patrão, é um processo natural, já não queria mais ser tratada como escrava, ela tinha um filho do patrão. Então começou ali um conflito entre Sarai e Agar, né, de desrespeito, de confusão, de briga, até o ponto de a mulher de Abraão chegar e falar com Abraão, falar, e agora o que a gente faz? E Abraão falou assim, a escrava é sua, faz o que você quiser. E ela então começa a maltratar essa mulher, ao ponto dessa mulher pegar a criança e fugir para o deserto. E nós sabemos a história que Ismael acabou sendo aí hoje todo aqueles povos ao redor de Israel e muito daqueles conflitos que a gente vê hoje ali na Palestina é um conflito familiar. Se a gente puxar mesmo na genealogia, são primos, são parentes, porque surgiram dessa confusão, surgiram dessa precipitação. Alô? Vocês estão aqui? As precipitações, porque não sabemos esperar o tempo, pode nos trazer um problema maior lá na frente. Eu sei que com a idade, a gente começa a ficar um pouco mais maduro, com exceções que tem muitos velhinhos imaturos ainda. Tem muitos de cabeça branca que ainda têm atitudes muito imaturas. Mas assim, no geral, com a idade nós começamos a ter mais maturidade. Mas os jovens erram mais, pecam mais nessa questão de saber esperar o tempo e não se precipitar. E não se precipitar. Eu costumo dizer que as duas maiores decisões que a gente toma nessa vida, preste atenção, a primeira é entregar-se a Jesus, o Salvador. Conhecer a pessoa de Jesus e ter uma aliança eterna com Ele, se entregar a Ele, dizer, Jesus, a minha vida agora é sua. Essa é a maior decisão, na minha opinião, que um homem pode tomar em vida. E eu vou arriscar dizer que a segunda decisão mais importante de um homem é com quem ele vai se casar. Com quem ele vai se casar. Quando eu digo homem, é lógico que eu estou aplicando a mulher também. Com quem eu vou me casar? Porque é uma vida a dois. É uma vida de caminhada que, segundo nós que vivemos os princípios da palavra de Deus, não estamos fazendo teste. Estamos nos juntando a uma pessoa e nós seremos uma só carne. E sabemos de todas as implicações do casamento e da perfeita vontade de Deus. Que é aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ai, bispo, mas tem exceção. Tem exceção. Eu não estou aqui para falar da exceção. Eu estou falando da regra. Eu estou falando do perfeito. O perfeito é isso. Mas o que acontece? Em determinadas épocas da vida, você está ansiosa por um relacionamento. Você está ansioso por um relacionamento. Então você se precipita. E não analisa as coisas, não reflete sobre com quem você está se propondo a passar o resto da sua vida junto. Porque o fator tempo fica pressionando. Fica pressionando, mas eu já estou passando. E aí, meu querido, entra aquele ditado popular: antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. E é uma verdade
porque tem gente infeliz, porque se precipitou e entrou em um relacionamento para toda a vida que tinha tudo para ser visto que não daria certo. Já no namoro você não suportava ouvir a pessoa. Já no namoro vocês não tinham as mesmas ideias, não falavam a mesma língua. Ah, mas quando casar isso melhora. Não melhora. Não melhora. Sinto lhe dizer, piora. Porque aí envolve outros fatores de convívio, de desgaste, de vida, de necessidade, de luta. Isso é vida. Não estou aqui sendo pessimista, não. Eu estou dizendo que nós temos que ter maturidade o suficiente para não deixar que o fator tempo nos leve a tomar decisões precipitadas. Posso ouvir um amém? Decisões precipitadas. Já vi gente, como eu falei no começo, deixar um emprego fixo, uma coisa boa, por precipitação de sair, de ter o seu negócio, de se aventurar em algumas coisas e depois perdeu. Perdeu. Abraão colhe até hoje, né? Se é que eu posso dizer isso, o fruto amargo de ter se deitado com a sua escrava. E todo Israel sofre até hoje com brigas e confusões que nasceram de uma precipitação. Portanto, estejam atentos a isso, estejam atentos a isso. Não deixe o tempo te pressionar, não. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Isso é uma outra mensagem. Esperar no Senhor não é não fazer nada, mas é confiar que Deus tem o melhor. É sondar. É ser prudente. Amém? Segundo exemplo que eu quero compartilhar com vocês de uma precipitação que deu muito mal e que leva-me a pensar que os desejos naturais, esse é o segundo ponto, também podem nos levar a precipitações. Desejos naturais. Gênesis 25, versículo 29. Ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Outra história conhecidíssima de toda a igreja, de todo cristão. O momento em que Esaú, devido a uma necessidade física, devido a um momento da carne, ele precipitadamente trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha, por um prato de sopa. Foi muito barata essa barganha. Foi muito barata. Do outro lado tinha nada mais, nada menos do que Jacó, não é? Que já de natureza, já nasceu trapaceando. A sua vida foi uma vida de trapaça, até o momento que teve um encontro profundo com Deus, lá no Vale de Jaboque. Jacó armou a coisa, preparou tudo, e Esaú, no momento de fome, ele despreza a sua primogenitura. Vamos pensar comigo, meu querido. Os nossos desejos naturais podem nos levar a precipitações e nos arruinar lá na frente. No caso de Esaú, era uma fome. Mas vamos pensar, será que essa fome era fome de morte? Ele já tinha chegado na casa. Era o tempo dele procurar alguma coisa, encontrar alguma coisa para comer, ou ter que preparar ainda que fosse. Mas ele viu ali uma necessidade enorme, um desejo natural, que é a fome.
e o desejo de saciá-la, e então de forma precipitada, pressionado pelos desejos naturais, ele comete um grande erro na sua vida. Erro este, e alguns, amados, não tem volta. Tem erros que tem como se arrepender e reaver de volta. Todos os erros diante de Cristo e do sangue derramado, há perdão. Amém? Há perdão. O único erro que a Bíblia fala que não caberia perdão é pecar contra o Espírito, mas isso é uma coisa em outro contexto que precisaria de muito estudo para a gente absorver essa integridade da falta de perdão com relação ao pecado do Espírito Santo. Mas todos eles têm perdão. Graças a Deus por isso, amém? Mas o problema, eu queria dizer que alguns não têm volta. Ser perdoado é uma coisa, ter de volta é outra. Esaú era o primogênito, nasceu primeiro. Sabe as orações que a gente vê na Bíblia? Ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Poderia ser bem diferente. Ao Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas Jacó entra numa linhagem de bênção, porque valorizou a bênção do Senhor, enquanto que Esaú se precipitou por causa de uma fome. Gente, o que é que você vai fazer por causa de fome? Eu já sei de casos de pessoas que roubou por causa de fome. Inclusive dizem que tem até uma pena diferenciada se o roubo é realmente para saciar a fome, não é? Mas no Brasil vai para a cadeia quem roubou galinha e não vai para a cadeia quem roubou milhões. Esses apetites naturais fazem parte do nosso ser, mas nós temos que ter sabedoria para não entrar em precipitação. Está com fome, meu querido? Controla-se. Controla-se. Há um outro apetite, e esse causa muita destruição, que é um apetite natural, que é o apetite sexual. Em que todo homem e mulher saudável tem desejos sexuais. E isso é dado por Deus. Mas quantos estragos não têm acontecido porque as pessoas se precipitam em ter as suas relações sexuais. E você deve conhecer gente que casou porque engravidou. Sim ou não? Quem conhece alguém que casou porque engravidou? Alguns casos estão juntos até hoje, se amavam e etc e tal, e a coisa está fluindo com a graça de Deus, não é? Mas eu conheço muitos e muitos casos que essa precipitação arruinou a vida e os sonhos de muita gente. Moças novas que ainda nem entraram numa faculdade, que nem começaram a se preparar para a vida, 14, 15 anos, grávidas. Por quê? Precipitação, fomentado pelos apetites naturais. Instigado pelos apetites naturais. Ah, bispo, você está falando de castidade em pleno século XXI? Continuo falando. Continuo falando. E vou continuar falando. Que sexo foi criado para o casamento. E que a perfeição se dá quando dois se amam e se entregam em um laço matrimonial e então têm lá os seus prazeres sexuais. Não vou retroceder porque todo mundo faz. Não vou mudar a verdade porque o mundo hoje pratica. Continua sendo errado. Continua sendo errado. E o que está acontecendo, amados, é uma prostituição quase. Até mesmo dentro da igreja. Namora com um, não deu certo, mas dormiu com ele. 6 meses. 2 meses. Não deu certo. Ah, ele não vale nada, bispo. Começa a namorar com outro. Dorme também, tem relação sexual. Ah, não deu certo. Aí namora com outro. Aí não deu certo. Aí não deu certo. Aí pega em pedra para jogar na prostituta e fala, você é uma prostituta porque você se deita com vários homens.
Qual a diferença? Eu acho que a maior diferença é que ela faz por necessidade, a maioria delas, por dinheiro. E você está fazendo por test drive. Deixa eu ver se é mesmo, deixa eu ver se eu amo ele mesmo, deixa eu ver se vai dar certo mesmo. São as distorções fomentadas pelos apetites naturais que podem trazer muita destruição. Muita destruição. Não se precipite com relação ao sexo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem a bênção de Deus se você souber administrar tudo isso. Amém? Aleluia. E até mesmo o cansaço, que é um fator natural da vida, pode levar-nos à precipitação. Eu ouvi de um cara muito sábio o seguinte, ele falou assim, nunca tome decisões importantes cansado. É uma coisa para se pensar. Quando você está exausto, cansado, sobrecarregado, e você tem que tomar uma decisão importante, ei, não vá neste caminho, porque você pode ter uma decisão errada e precipitada. Acalma a tua alma. Descansa. Descansa mesmo, literalmente, dorme. Uma boa noite de sono. Acorda no outro dia. Sabe, amados, esse é o slogan de toda venda, né? De tudo, as pessoas que são envolvidas com algum tipo de venda, né? Aquelas pressões que você vê. O último dia da promoção. É o último dia. Amanhã já é outro preço. É o último item. Se você não pegar esse item agora, não tem mais. São tudo pressões para que leve a gente à precipitação. Aí você fica precipitado, toma uma ação, faz um financiamento. Aí depois você vai ver que você foi precipitado e agora você vai ter que colher e colher, porque o carnê é grosso. Não é a Bíblia, é o carnê mesmo que está em cima da geladeira. Precipitação. Não entra nesse furor da vida, meu querido. Calma. Saiba lidar com esses apetites naturais, para você não cometer precipitação. Amém? E a terceira história que eu vou colher aqui, mais alguma coisa para a gente aprender sobre esse tema de precipitação, é a questão das emoções do momento. Para isso eu vou ler um texto chocante do livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30. Acho que vai ser exibido aí o 30 e o 31, é isso? Para você entender o contexto. Juízes, capítulo 11, versículo 30, fala de Jefté. E Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Quem que conhece a história de Jefté? Poucos, né? Porque é uma história que dá muito pano para manga, no popular. Jefté era um juiz, um homem usado por Deus para libertar Israel. E nesse episódio que nós estamos lendo, ele está num momento de emoção, numa oração forte a Deus, pedindo o quê? Pedindo a bênção sobre uma batalha que ele ia ter. E ele faz um voto ao Senhor, dizendo: olha, se o Senhor me abençoar, eu for e vencer eles, e voltar salvo para casa, a primeira pessoa que sair da minha casa ao meu encontro, será uma oferta ao Senhor, um holocausto ao Senhor. Eu disse que esse texto dá muito pano para manga, porque há alguns teólogos que acreditam que ele sacrificou mesmo, literalmente, a sua filha. Em contrapartida, não há nenhum texto bíblico em que Deus aceitaria um sacrifício humano, pelo contrário. É completamente contrário à revelação de Deus, à palavra de Deus.
Então, nós chegamos ao entendimento pelo texto, depois você confere na sua casa, lê esse texto inteiro, que este voto que ele fez era um voto de castidade. Por quê? Quem vai ao encontro dele é a sua filha, a sua única filha, uma moça nova. E então ele olha para ela, rasga suas vestes, que era uma ação que demonstrava algo muito forte, muito contrário, era uma demonstração de indignação. E então ele abraça sua filha e conta para ela que ele tinha feito um voto. Mas ao mesmo tempo essa história é bonita, porque alguns trazem uma analogia com Cristo e com a salvação. Porque você vai ver essa história, você vai ver que essa criança não hesitou, ela aceita a vontade do Pai e ela se entrega para cumprir o propósito de Deus. Mas a gente percebe que o que o texto vai narrando é que então essa moça, ela foi consagrada a Deus e não se casou, e não teve filhos, é lógico. Ela se tornou alguém que servia, consagrada ao Senhor. Mas foi um voto precipitado. E naquele tempo, tem hora que aquele tempo tinha que voltar a ser o nosso tempo. Era um tempo que as pessoas honravam as suas palavras. Este homem fez um voto com Deus que lhe custou a própria filha. E mesmo assim ele honrou. Mas eu não estou dizendo que está certo. Mas estou dizendo que ele honrou. E o que ele fez foi algo precipitado, motivado pela emoção. As emoções podem ser uma armadilha nas nossas vidas para que tomemos ações e decisões precipitadas. Quem aqui já tomou alguma decisão precipitada por causa de emoção? Eu já tomei também. Não é? Emoções boas e emoções ruins. Tem gente que resolve, né, castigar ou punir na hora da ira, na hora da raiva. Isso vai trazer problemas para você. Você está motivado por emoções e vai se precipitar na sua correção. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo aos Romanos, acerca do nosso culto racional. Eu achei interessante isso. Todo mundo conhece, está lá em Romanos 12, versículo 1. Ele fala, rogo-vos, né, pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele faz uma analogia ao culto do Antigo Testamento, que envolvia sacrifício de animais, e ele transporta para a nova realidade em Cristo, dizendo, olha, hoje você é esse sacrifício. Se entregue a Deus como um sacrifício, mas depois ele completa, isso é um culto racional. E tem duas interpretações sobre um culto racional. Eu vou abordar aqui, eu acho que cabe aqui agora. O que é um culto racional? Né? Uma das visões desse culto racional. É um culto que nós oferecemos a Deus que não está ligado ou dependendo de emoção. Você não serve a Deus porque você está sentindo um arrepio na espinha. Você não vem à igreja sempre porque você está sentindo logo cedo uma paixão enorme pela obra de Deus. Você não sai do sofá gostoso da sua casa para ir fazer discipulado, né, num dia de chuva, porque você ama mesmo a ordem de Jesus, de ir fazer discípulo. Muitas vezes nós agimos porque prestamos um culto racional, porque sabemos aquilo que devemos fazer, o que é correto de fazer. Então, fazemos. Isso é muito importante a gente atentar, porque geralmente as emoções nos levam a precipitações terríveis. Foi o caso de Jefté. No momento do calor da emoção, fez um voto a Deus. Gente, eu já vi tanta gente no calor de um culto fazer voto a Deus. Eu já vi tanta gente no calor do momento prometer casamento, promete de tudo. Porque é um momento em que a pessoa está eufórica, é algo natural que faz parte do nosso ser, as emoções, não tem como viver sem elas.
Você seria um poste sem emoção, um bloco de gelo. Mas as emoções podem te levar à precipitação. Cuidado com as emoções. Nós servimos a Deus não é por emoção, é porque Ele é Senhor e nós temos essa consciência, tivemos um encontro com Ele e ponto final, Ele é o Senhor e eu sou o seu servo. Consegue compreender isso, igreja? Nem tudo que fazemos, vamos ser bem sinceros, está naquele ímpeto do Espírito. Às vezes fazemos como um culto racional. O que é certo eu fazer? É isso? Farei. Tem gente que não dá dízimo, porque fica confiando na emoção. Né? Ganhava um salário mínimo, era dizimista. Aí Deus começou a abençoar, agora ele faz as contas. Nossa, mas tudo isso vai ser o meu dízimo? Agora pesou, hein? Você que conta doida que a gente faz? Só Deus para ter misericórdia da gente, né? Deus podia gritar lá de cima, tá bom então, eu vou voltar a te dar o salário mínimo. Ou então inverter, então tá bom, fica você com os 10%, me dá os 90%. Emoções é muito perigoso. Eu escrevi algo aqui que eu achei interessante. A razão, ela vê o que eu preciso, mas a emoção sempre vê o que eu quero. Então a razão, ela vê o que eu preciso, isso é bom, mas a emoção vê o calor do querer. E nem sempre tudo o que eu quero é o melhor para mim. Nem sempre tudo o que nós queremos vai ser bênção em nossas vidas. Portanto, meu querido, cuidado com momentos em que você está cheio de emoção, para você não se precipitar no falar, e depois ter que honrar a sua palavra, e não se precipitar em fazer algumas coisas que você depois não vai conseguir voltar atrás para arrumar. Precipitação. Você vê que tema tão simples, e que a Bíblia trata muito sobre isso. Provérbios tem vários versículos falando da precipitação, da boca precipitada, da pessoa precipitada, e eu achei interessante essa tradução que diz que o precipitado ele peca. O precipitado, ele peca, porque não aprendeu a raciocinar de forma correta. Amém, igreja? Quero que você fique de pé. Eu quero que você veja esse último texto. Eu quero finalizar com ele, que está lá em Isaías 64. Porque eu só bati, e agora eu quero te dar um texto para você guardar no seu coração. Fazia tempo que eu não lia esse versículo, e ele saltou novamente aos meus olhos. Isaías 64, versículo 4. Deixa eu ver se essa versão está igual à minha. NVI? Então é a mesma. Diz assim, olha: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Posso ouvir um amém? Nós servimos um Deus, amados, que não está dormindo, que não está distante, mas um Deus que continua trabalhando na vida daqueles que aprenderam a não ser precipitados. Continua trabalhando naqueles que esperam em Deus. Esperam no sentido positivo, mantenha a esperança nas promessas de Deus. Mantenha a sua vida alimentada naquele que prometeu, que é fiel para cumprir. É isso que é esperança. É crer na palavra de alguém que nunca deixou cair por terra nenhuma de suas promessas. É crer naquele que não poupou o seu único filho para salvar a humanidade. Olha, ninguém viu, ouvido não ouviu, olho não viu o que Deus está fazendo, trabalhando para aqueles que nele esperam. Aleluia, meu querido. Não permita que o tempo te leve à precipitação.
Espera em Deus. Não permita que os desejos naturais, fome, desejos sexuais, cansaço físico, te leve a tomar decisões precipitadas. E não permita que as suas emoções, boas ou ruins, te levem a tomar ações precipitadas que você venha colher frutos amargos, porque não soube raciocinar com calma e ser maduro em Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa trazer um dínamos no seu coração, na sua semana. Erga a tua mão para o céu. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos se quiser, e que fizesse uma oração sincera a Deus. Talvez você estava prestes a tomar decisões precipitadas. Talvez você vai ser um instrumento para ajudar pessoas que estão próximas de você, que estava para tomar decisões precipitadas. Vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, porque segundo o Senhor, o teu servo, o apóstolo Paulo, toda a escritura, Senhor, além de ser inspirada, foi escrita para ensino nosso. Pai, nós recebemos essa palavra neste dia abençoado de domingo, Pai. Palavra que vai nos livrar de laços, palavra que vai nos livrar, Senhor, de amarras, palavra, Senhor, que vai nos livrar de pecarmos contra Ti, Senhor. Dá sabedoria ao seu povo, Pai. Dá prudência. Ensina-nos, Senhor, o segredo de esperarmos em Ti. Conforme diz o salmista, esperei no Senhor com paciência, e Ele atendeu o meu clamor. Pai, que a Tua igreja experimente sim, Senhor, resposta de Deus, provisão Sua, Senhor, mas de maneira correta, sem errarmos o caminho, sem deixarmos, Senhor, de fazermos o que é correto, que é confiar em Ti e na Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Vá em paz, em nome de Jesus. Santo, 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 queremos te ver, Senhor.